Te abeirastes da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que o meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente a rede e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outro descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo, que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Quem foi que disse que a vida não é bela? Abre a janela do seu coração, divise ao longe alguma beleza, a natureza sublime perfeição. Não murmures tanto, enxugar o pranto, há tanta gente que precisa de você. Os seus, cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus,
sala do seu coração. Divise ao longe, ó quanta beleza, a natureza sublime perfeição. Como por estou, enxugar o pranto, há tanta gente que precisa de você. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus, cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Como se vê, sofre os meus, sofre os seus, cuidemos deles, são todos filhos de Deus. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos creiam em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás abrigo. Nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou. Trago a esperança, seu amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor. Então cantaremos aleluia, 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 aleluia,
Mais uma, Luiz. Mais uma. Beleza. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Quando me sentir cansado de lidar, se minha cruz levar a reclamar, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se além meus passos resvalarem, eu me dispuser a voltar atrás. Abraça-me, Senhor, abraça-me. Se pedras e espinhos fizerem me lamentar, quando me encontrar ferido pelo batalhar e labutar do dia, abraça-me, Senhor, abraça-me. Se desejar somente implorar e começar a me queixar do meu sofrer, abraça-me, Senhor, abraça-me e faça-me calar. É sempre um prazer renovado estar com vocês, já tem um tempinho, né, que a gente não está junto, e fica muito mais fácil falar de qualquer assunto depois de uma música tão bonita, né, das músicas que foram tocadas, que preparam o ambiente. É tão diferente, gente, da palestra, depois que a gente harmoniza o ambiente com música. A música em si só, ela já é elevar a alma das pessoas para Deus. Então, isso ajuda por demais qualquer trabalho que a gente faça no campo do Senhor, né? E ainda mais quando tem a leitura inicial, quando tem a prece, aí a gente fica assim, numa chuva de bênçãos tão grande que eu paro e me pergunto, mas por que esse povo ainda precisa que eu dê palestra? Porque já foi tudo tão divino, tudo tão bom, né, que assim, eu só posso praticamente agradecer por estar com vocês. Mas, já que a gente tem uma tarefa, sigamos e vamos falar um pouquinho da questão das súplicas, baseado nesse trecho do Atos dos Apóstolos. Então, deixa eu contextualizar para vocês que a melhor coisa para a gente entender uma história é entender todo o ambiente que essa história ocorre. A gente tentar ver o cenário que as coisas se desenrolam. É como se a gente estivesse vendo uma ópera, uma peça de teatro, um filme. A gente, para entender um roteiro, tem que entender o que os personagens estão fazendo, qual é o ambiente que esses personagens estão, em que momento eles estão vivendo, para que a gente possa navegar com eles, né, na história. Então, a gente, pegando esse trecho, é de um livro chamado Atos dos Apóstolos. É um livro único em relação aos apóstolos. Existiram outros atos, mas não em relação aos apóstolos. Se você pegar, por exemplo, o Atos atribuído a Lucas, ele também existe, por exemplo, Atos de Aníbal, Atos de Alexandre o Grande.
é uma forma de biografar um personagem querido. Existem também na literatura apócrifa do cristianismo Atos de Pedro, Atos de Paulo, Atos de Tecla, que são atos que acabaram não entrando no Novo Testamento por terem sido considerados textos que não eram inspirados, né? Textos inventados. Mas Atos dos Apóstolos, ele é considerado um texto inspirado e não poderia ser de outra maneira, porque se aceitam o Evangelho de Lucas como um evangelho inspirado, o Atos dos Apóstolos é a continuidade do Evangelho de Lucas. O autor, ele pensou nesses dois livros como uma continuidade. Então, algo que começa lá em Belém e vai terminar em Roma. Essa é a visão de Lucas quando escreve o seu Evangelho, né, fala da história de Jesus, depois em Atos dos Apóstolos, que é exatamente isso, a biografia, a ação, né, como os apóstolos eles atuaram depois que Jesus ascendeu aos céus. Então, esse é o livro. E uma coisa muito interessante que Lucas nos dá para refletir é que Pedro e João, nesse capítulo 3º, eles estão indo ao templo de Jerusalém orar na hora nona. Quando fala na Bíblia assim, hora nona, hora sexta, são as horas que eles seguiam no relógio romano. Então, a primeira hora era 6 da manhã, né? A última hora era 6 da tarde. Então, a hora nona era a nona hora depois que o sol nascia, ou presumivelmente a nona hora depois das 6 da manhã. Então, nós vamos ter aí as 15 horas, então 3 horas da tarde, que eram as horas de... o Templo de Jerusalém, ele tinha horários, como a gente tem o horário da missa, eles tinham horários específicos para as orações. E algo que é interessante, né, que a gente pensa, poxa, esse pessoal, quando Jesus esteve com eles depois da ressurreição, aí o pessoal ficou todo mundo entusiasmado, todo mundo animado para pregar o evangelho, aí Jesus foi embora, e essas pessoas, todo mundo já era cristão. Não, eles eram judeus. Então, o Atos dos Apóstolos deixa bem claro isso. Eles continuam indo ao Templo de Jerusalém orar. Na cabeça deles, não havia uma cisão entre a mensagem de Jesus e o próprio judaísmo. Eles viam como uma continuidade. Eles viam que Jesus havia sido o resultado de todas as promessas feitas por Deus através dos seus profetas. Então, eram bons judeus que continuavam indo ao templo, e o templo era considerado a casa de Deus. Ao contrário dos outros povos da antiguidade, que, por exemplo, tinham vários templos para Apolo, tinham vários templos para Ísis, vários templos para Zeus, vários templos para Netuno, mas o Deus dos judeus só tinha um templo em todos os lugares do mundo. Só podia ter um templo. Esse templo ficava em Jerusalém. E ele ficava num local considerado também sagrado pelos judeus, que era o local onde Abraão teria quase sacrificado seu filho Isaque, que é o Monte Moriá. Davi não pôde construir o templo, porque Deus o proibiu, porque Davi era um homem que tinha sangue nas mãos. Então, quando Davi quis fazer o templo, Deus disse, não, você não vai fazer. Quem vai fazer vai ser o teu sucessor. E aí, realmente, Salomão acabou fazendo o templo de Jerusalém nesse monte chamado Monte Moriá. Se vocês forem a Jerusalém hoje, é exatamente onde fica aquela mesquita lindíssima, que é a mesquita do Domo da Rocha, aquela que tem uma cúpula com folhas de ouro, né? Então ela chama a atenção quando chega em Jerusalém. Jerusalém é um local cheio de montanhas, então quando a pessoa, por exemplo, na época de Jesus, ela vinha de Jericó, chegava pelo Monte das Oliveiras, ali passava por Betânia, chegava ao Monte das Oliveiras, e ali ela já se deparava com as muralhas e o Templo de Jerusalém. Então, o Templo de Jerusalém era o único local que um judeu poderia entrar em contato com Deus. E as sinagogas? As sinagogas eram casas de oração e casas de estudo. E muitas vezes também serviam como albergues e serviam também como hospitais.
Então, a sinagoga, mas basicamente, sinagoga era lugar de estudo e lugar de oração, principalmente aos sábados. Nos lugares mais pobrezinhos, as pessoas que, até 10 judeus, eles podiam fundar uma sinagoga. Menos de 10 judeus não podiam, né? E 10 varões. Então, tinha que ser homens. Eles podiam fundar uma sinagoga numa casa. Mas, normalmente, quando a cidade já era um pouquinho melhor de condições, eles tinham um prédio para a sinagoga. Mas sinagoga não poderia oferecer sacrifícios. Sinagoga não tinha sacerdote. O único local que era uma época que na sociedade as pessoas faziam sacrifícios para entrar em paz com Deus. Se você tivesse cometido um pecado, você ia ao templo, fazia um sacrifício de um animal para que aquele pecado fosse apagado. Os judeus só podiam fazer os seus sacrifícios em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Jerusalém era cheia de sinagoga, um templo só. Então, como bons judeus, Pedro e João estão indo ao templo na hora nona fazer as suas orações. Era um local gigante. Imaginem assim um grande shopping. Em termos de tamanho, para quem é aqui de Brasília, imaginem algo do tamanho do Parque Shopping. Era o templo. Então, as pessoas necessitadas, e a gente tem que lembrar que nessa época não tinha previdência social, não tinha seguro de vida, não tinha plano de saúde. Então, um sujeito, por exemplo, no campo, ele era atropelado por um boi, né? Ou ele, numa pesca, ele sofreu um acidente, essa pessoa ficava inválida. Se ela não tivesse familiares que cuidassem dela, essa pessoa estava destinada a mendicância. E o local onde os mendigos se reuniam era Jerusalém, que era onde estava a capital do país. O afluxo de turistas era lá, né? Pessoas que vinham do mundo inteiro exatamente para o culto no templo. Então, os mendigos, os estropiados, eles ficavam ali nas escadas do templo. Então, está lá indo Pedro e João, e de repente um homem que estava ali há 40 anos. É um homem que desde o ventre da sua mãe ele tinha problema e não conseguia andar. Então ele estava deitado nas escadas. E quando chega, né, que está ali todo mundo passando, o sujeito ele tem que mendigar, então ele tem que pedir esmola. E a gente vê isso ainda hoje, né, por todas as partes do país. Um centro espírita, ou uma igreja, ou um templo, é muito comum terem pedintes na porta. Então, ainda mais pessoas que, por uma condição ou outra, não conseguem trabalhar. E esse homem era um homem que não andava, era um homem que era coxo. Então, todo dia, deixavam ele na porta do templo e ele ia lá pedir esmola. E aí, quando ele viu Pedro e João passando ali pelas escadas, ele chegou e pediu uma esmola. E aí, vamos parar um pouquinho a narrativa. De certa forma, todos nós, quando vamos a um centro religioso, seja um terreiro, seja um centro espírita, seja uma igreja, seja um templo evangélico, né, seja um pagode chinês, a gente vai normalmente para pedir. Porque muitas vezes a gente esquece que a nossa relação com Deus, segundo aquilo que nos passa Jesus, é uma relação de filhos com o seu pai. A imagem de um Deus que é pai, a imagem de um Deus que ama, a imagem de um Deus que tudo provê. Mas, muitas vezes, nós nos colocamos na condição de mendicantes. Então, muitas vezes, nós vamos para a casa de Deus para pedir a Deus que resolva os nossos problemas. Muitos problemas dos quais não existiriam se nós procurássemos Deus não nas nossas dificuldades, mas procurássemos Deus como um filho ou uma filha procura o abrigo, a companhia, o carinho, o afeto do seu pai. Muitas vezes a gente, exatamente por desconsiderar os conselhos divinos
que nós encontramos nas tradições dos sábios do mundo inteiro é que a gente se mete nos nossos problemas. E aí a gente se lembra de Deus para resolver os nossos problemas. Transformamos muitas vezes Deus num office boy. Transformamos muitas vezes Deus num contínuo. Que a gente chega para Deus e fala para Deus, faz isso, Deus me traz aquilo, Deus compra aquilo para mim, como se Deus tivesse a disposição para satisfazer as nossas vontades. Muitas vezes estamos lá no centro, no nosso caso, espíritas, na condição de coxos, claudicantes, mancos do espírito. Nós olhamos para aquilo que é certo, mas parece que a gente vai na direção certa, mancando e desviando do caminho. Porque moralmente, muitas vezes, nós somos pessoas moralmente aleijadas. E não é aleijadas porque fomos criados com algum tipo de deficiência, porque já nascemos com deficiência. Não, é aleijados porque fazemos questão de andar de forma torta, até o ponto de nos entortarmos, até o ponto do errado virar o certo, do certo virar o errado, do bem virar o mal e do mal virar o bem. Quando nós perdemos os nossos parâmetros, e aí bem e mal ficam coisas relativas. Só tem um jeito de bem e mal serem relativos. É quando não existe Deus. Porque se existe Deus, tem regras. Se tem regras, o que se aproxima da regra é bom, é bem. O que foge da regra é ruim, é mal. Se tem Deus, tem regras. Se tem regras, tem bem e mal. É só a gente pensar no livro dos Espíritos, terceira parte, das leis morais. Então, tem lei. E veja que o Lucas, quando põe essa narrativa, no capítulo seguinte, ele vai falar que esse homem era coxo há 40 anos. 40, na Bíblia, é um número que tem um significado. Ele significa que é a longo tempo. É muito tempo. Então, por exemplo, no dilúvio foram 40 dias e 40 noites. O povo hebreu saiu do Egito e ficou vagando 40 anos no deserto. Jesus ficou 40 dias no deserto sendo tentado. 40 é um número que significa assim, longo tempo, longo decurso de prazo. Então, 40 anos significa que esse homem, o que Lucas quer dizer? Que esse homem sofria a vida inteira. Mas, na casa de Deus, esse homem não estava ali como filho. Ele estava ali como um mendigo. E muitos de nós que sofremos também a vida inteira, muitos de nós que somos claudicantes, mancos, moralmente falando, porque nós não nos emendamos, nós não nos corrigimos, nós andamos torto porque os nossos caminhos são tortos. A gente frequenta o lugar religioso, não para encontrar com o Pai, não para pedir conselho, para pedir orientação, mas para que Deus nos consiga alguma esmola. E é interessante, falando em esmola, também lembro do Evangelho de Lucas, que é o único evangelho que traz a parábola do filho pródigo. O filho pródigo é exatamente de um filho que esquece que tem um pai. E que depois que cai em todos os aspectos negativos da imoralidade, ele retorna para o seu pai não como filho, mas como alguém pedindo emprego para ser servo do seu pai. E o seu pai recebe não como servo, mas o pai recebe como seu filho, colocando no filho o anel que tinha no dedo, significa a tradição da família, e o seu manto, que significa a sua autoridade. Então, aquele filho é elevado à sua condição de sangue, e não à condição de pedinte. Mas esse homem está lá a vida inteira, na casa de Deus, tão perto da divindade, mas ao mesmo tempo tão pleno de sofrimento. E aí, o que ele pede para Pedro e João? Uma esmola. O que é uma esmola? É uma pequena parcela
de uma contribuição financeira, de algo que está sobrando para um e que provavelmente não vai fazer a diferença para aquele que está na miséria e que recebe. A pessoa tem que esmolar muito para que as moedas que caem no seu bolso possam fazer a diferença. Via de regra, a esmola só faz diferença na consciência de quem dá, mas não para o estômago de quem recebe. Porque financeiramente é só um ato simbólico. Então esse homem só quer uma esmola. E aí é interessante que na narrativa de Atos dos Apóstolos, Lucas diz assim, que após esse homem, esse coxo, né, esse aleijado, pedir uma esmola, Pedro e João fitam esses homens nos olhos, e falam para o homem, olhe para nós. Quantas vezes a gente que dá esmola não consegue olhar nos olhos da pessoa que pede? E quantas vezes nós, quando pedimos para Deus alguma coisa, somos incapazes de pedir com a cabeça erguida? Porque sabemos no nosso íntimo que o que pedimos é algo que só nos falta por nossa própria culpa. Então, Pedro e João olham para esse homem, fitam esse homem nos olhos e falam, olhe para nós. E aí o homem teve que olhar para eles, mas ainda ficou olhando, fitando, esperando receber algum centavo, alguma moeda. E aí quando Pedro toma a iniciativa e diz, não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Quantas vezes a gente está pedindo uma esmola? Em quantas vezes, muitas e muitas vezes, os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, e anjo da guarda não é um termo católico, só católico, é um termo também utilizado no Livro dos Espíritos. Esses irmãos pedem para que a gente levante a cabeça, porque o que eles querem nos passar não é esmola, mas o que eles querem é nos dar uma diretriz, que eles aprenderam exatamente com Jesus, para que a gente possa, não com prata, nem com ouro, não com coisas materiais, mas exatamente no ápice da nossa fé, afastar de nós situações que nos angustiam uma vida inteira. E aí, na narrativa do Ato dos Apóstolos, escrito por Lucas, Pedro e João tomam este homem pela mão e este homem levanta e os seus pés se fixam no chão. Imagine uma pessoa que ficou 40 anos sem andar. Quem já sofreu algum acidente, teve que utilizar gesso e depois fazer fisioterapia, sabe que muitas vezes, para quebrar, a gente quebra um osso em questão de segundos. Mas para recuperar os movimentos, às vezes são meses, e às vezes até mais do que isso, fazendo uma fisioterapia para que a gente possa retornar os nossos movimentos. Agora, vejam a situação deste homem que não andava há 40 anos. E, de repente, ele fica de pé, firme sobre os seus membros. E, a partir dali, ele saltita. O que está no texto é, ele saltando, ele pôs-se em pé. E andou, entrou com eles no templo, e andando e saltando, louvou a Deus. O homem só queria uma moeda. A súplica deste homem era por um trocado. E ele estava na casa de Deus esmolando. E exatamente em nome do mesmo Pai, esses enviados, porque apóstolo, a palavra apóstolo significa enviado, esses enviados de Deus, Pedro e João, não dão prata
nem ouro, que o limite do entendimento daquele homem era receber algumas parcas moedas, receber esmola. Muitas vezes a gente pede na nossa vida esmola. A gente não consegue enxergar que, às vezes, o problema que nos impede de ter o básico, a raiz é muito mais profunda. O que impedia esse homem de ser produtivo, e lembrem-se, a gente está falando de uma época da antiguidade. 40 anos já era acima da expectativa de vida das pessoas daquela época e daquela região. Esse homem podia ainda ser produtivo. Então esse homem se põe nos seus pés. Esse homem pode agora trabalhar. Esse homem pode cuidar da sua vida. Este homem não precisa mais ser mendicante, viver da caridade alheia. Ele pode agora, pelas suas próprias energias, pelas suas próprias forças, conseguir o seu sustento. Então ele entra andando e saltitando e louvando a Deus. Quantas vezes a gente procura uma casa espírita falando de relacionamento que não dá certo? Quantas vezes a gente procura uma casa espírita dizendo que não para em emprego nenhum? Quantas vezes a gente procura uma casa espírita por quadros renovados de melancolia, de depressão, de vontade de se suicidar, de tirar a própria vida? Ou com graus de irritabilidade que não deixam que a gente tenha uma convivência saudável na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso local de trabalho, que nos impede de sermos felizes. E a gente vai lá para esmolar um passe, esmolar uma água fluidificada. E de passe em passe, de água fluidificada em água fluidificada, a gente não entende por que os nossos problemas não se resolvem. Porque nós não nos vemos como filhos de Deus. Nós não nos vemos ali como pessoas que têm que olhar nos olhos uma figura de linguagem dos nossos guias espirituais, para que eles possam fazer alguma coisa por nós. Nós não conseguimos enxergar a capacidade que nós não temos, mas que Deus tem, de nos colocar de pé, porque nós não fomos feitos para sermos mendigos. Nós não fomos feitos para sermos pedintes. Vejam as nossas orações, como muitas vezes nós nos colocamos na posição de mendicantes. Não é incomum nós ouvirmos até no meio espírita, né, pessoas que orando falam que vivemos num vale de lágrimas, que nos arrastamos nesse mundo de provas e expiações, que precisamos dos espíritos como eternos mendigos que somos. Nós não somos mendigos. Nem a terra é um vale de lágrimas. Nós somos seres dotados de capacidades incríveis, mas que muitas vezes nós esquecemos da nossa natureza. Nós colocamos na matéria a nossa natureza. E a nossa natureza não é uma natureza material. A nossa natureza é, antes de tudo, uma natureza espiritual. Porque a matéria vai ficar no cemitério. A matéria, se cair um meteoro na Terra, todo mundo desaparece. Mas a nossa natureza espiritual, somos espíritos imortais, continuaremos vivendo. Então, quando a gente vai fazer as nossas orações, a gente tem que entender se estamos pedindo esmola ou se estamos pedindo realmente para que a gente possa entrar em paz com a nossa natureza, com aquilo que nós somos, criados por Deus. E temos que lembrar também das bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacíficos, porque herdarão a terra. Bom, a gente fica falando que nós somos espíritas, que estamos saindo de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Mas os pacíficos herdarão a terra. Somos pacíficos? Vivemos em paz? Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Porque nós
somos pessoas justas? A gente não para pensar naquilo que a gente fala com a boca, mas aquilo que inclui na nossa crença os nossos sentimentos. Quando a gente entende isso, o que nós temos que pedir para Deus é muitas vezes a orientação. O que temos que pedir para Deus muitas vezes é a inteligência para não cairmos nos problemas que vira e mexe. São sempre os mesmos tropeços. Não são tropeços diferentes. São as mesmas questões. A gente se enreda sempre na mesma corda. Não são armadilhas diferentes. São comportamentos que nós repetimos, porque fazem parte do nosso sistema de crença. Daí a importância dessa narrativa de Pedro e João falarem para esse homem: olha nos nossos olhos. Para de pedir esmola, olha para a gente. Porque se você não olhar para a gente, você não vai entender que não é nem prata, nem ouro. Mas o que eu vou te dar é muito mais. Porque prata, ouro, você gasta hoje, amanhã você está pedindo de volta. O que eu vou te dar é a cura. E uma vez curado, nunca mais você vai ter necessidade de esmolar de novo. Olha nos nossos olhos. Nós olhamos nos olhos daqueles que realmente querem nos fazer bem. Nós pedimos coisas para nós, mas nós pedimos aquilo que Deus realmente pode fazer por nós. Quantas vezes a gente pede para ficar com uma pessoa e aquela pessoa não é destinada para nós, aquela pessoa é problema, mas a gente quer aquela pessoa. E aí a gente quer aquele problema. Quantas vezes a gente quer aquele emprego? E às vezes tem um emprego melhor nos esperando, mas a gente não consegue enxergar. Quantas vezes no centro espírita, e eu sou testemunha disso, dezenas e dezenas de pessoas que já passaram, né, na conversa fraterna comigo, de quererem, por favor, tira de mim a mediunidade. Eu não quero ver espírito, eu não quero ouvir mais vozes. E quantas vezes a visão daqueles irmãos, ouvir aqueles irmãos, dar passividade para aqueles irmãos, já é a solução do problema. Então, a pessoa está pedindo para jogar fora a ferramenta que ela tem para que ela possa se reconciliar com a sua própria consciência. Daí a importância. Não somos mendigos na casa de Deus. Nós somos filhos do dono. Nós somos filhos desse Pai de amor, desse Pai de misericórdia, que não cai um fio da nossa cabeça sem que Ele saiba. Então, a questão não é o que Deus sabe, a questão é o que nós não sabemos. Porque quando nós pedimos, Deus sabe do que nós precisamos. Mas nós sabemos? Nós sabemos pedir? Porque muitas vezes a gente pede aquilo que exatamente nos prejudica, aquilo que exatamente não resolve o nosso problema, mas que alimenta a situação de mendicância na qual nós nos instalamos. Nós não enxergamos do mal o bem que pode vir. Nós não enxergamos que muitas vezes o sofrimento é a própria solução para o problema. Deus sabe. A questão é, nós sabemos? Então, acredito eu que qualquer pedido deva ser, primeiramente, um gesto de humildade. Se colocar na frente de Deus, primeiro agradecendo tudo que se tem. Quantas vezes nós conversamos com Deus começando com um agradecimento? E se nós começarmos agradecendo, dificilmente terminaremos a oração pedindo. Porque a gente vai reparar que Deus já tem feito tanto por nós, que nós, longe de sermos pessoas necessitadas, somos pessoas abençoadas. Somos pessoas que não sabem, às vezes, enxergar todos os aspectos que a vida nos oferece, e muitas vezes nos oferece, não por merecimento, mas por misericórdia divina.
Sabe quando a gente põe criança para brincar em algum jogo e fala que o menorzinho é café com leite? Às vezes a gente não está passando por problemas maiores, porque para a espiritualidade nós somos os menorzinhos. Nós somos a turma do café com leite. Então, muitas vezes a gente não passa por dificuldades maiores, porque a gente ainda não sabe, não tem força para suportar. Então, é misericórdia divina. Nós agradecemos pela misericórdia divina. Né? A gente agradece quando as coisas estão boas, porque a gente é bom de reclamar, mas a gente sabe agradecer. Eu tenho visto agora, acompanhado as notícias, lá do Afeganistão, agora que o Talibã assumiu o governo. Aí vamos olhar para o Brasil, que a gente reclama tanto. Será que um país como o nosso é justo ter tantas reclamações? Quando nós comparamos com situações tão graves que acontecem, antes de reclamar, né, da nossa família, antes de reclamar do nosso corpo, antes de reclamar do nosso país, vamos começar a agradecer. Porque provavelmente os cegos gostariam de ter os nossos olhos, os surdos gostariam de ter os nossos tímpanos, os órfãos gostariam de ter os nossos pais, os solitários gostariam de ter a nossa família. Os países em guerra, os países de refugiados, gostariam de ter os nossos problemas. Aí só quando a gente agradece, quando a gente olha nos olhos de Deus e com humildade se coloca dizendo: Senhor, eu não entendo, mas eu sei que o Senhor tem solução. Eu sei que o Senhor entende. Está aqui, eu entrego para o Senhor. Que eu tenha sabedoria para enxergar a solução que o Senhor enxerga. Que eu tenha sabedoria para receber os desafios que o Senhor me dá como uma forma de progresso. Afinal de contas, eu estou encarnado num planeta de provas e expiações. Eu não reencarnei num resort. Eu reencarnei num lugar de provas e expiações. É falácia dizer, nesse mundo a gente veio para ser feliz. Se você veio para ser feliz, você escolheu o mundo errado para reencarnar. Porque mundos felizes é mais para frente. Então você era para estar em Júpiter, você não era para estar na Terra. Aqui é planetinha de espírito complicado. Ainda que a gente não seja complicado, boa parte do planeta vai ser. Então, aqui, eu vim para ser feliz? Não. Nós viemos para amadurecer, para trabalhar, para nos superar. E cada problema é um desafio, cada problema é uma oportunidade, cada problema é uma bênção. Então, a gente vivendo um momento como esse, se Deus quiser, encaminhado para o final, que é o momento de pandemia, a gente pode ver que cada família, cada situação está vivendo dramas, mas onde muitas vezes as pessoas veem problemas, outras veem janelas de oportunidade. Somos espíritas. A nossa natureza é espiritual. O espírita sabe disso. Eu não sou um corpo. Eu sou um espírito encarnado. Uma hora o corpo vai para o cemitério. Eu continuarei. Meu progresso não para aqui. Então, Kardec diz, né, que quando perguntavam para ele, e a gente vê isso na Revista Espírita, que as pessoas ofendiam muito Kardec. E muitos espíritas que não entendiam a proposta de Kardec se colocavam como adversários de Allan Kardec. A gente acha que todo mundo era amiguinho porque não lê a Revista Espírita. Kardec tomou muita pedrada da academia, da igreja e dos próprios espíritas. E aí muitos amigos dele diziam, olha, eu não daria conta de passar pelo que você passa e ter essa tranquilidade. Aí Kardec respondia, mas quando eu vejo que a minha vida na Terra é só um relâmpago perto da eternidade, eu sei que tudo isso vai passar. Eu sei que tudo isso, quando eu olho com os olhos do Espírito, tudo isso é problema pequeno. Problema grande é aquilo que afeta a minha alma. E o que afeta a minha alma não é o que os outros fazem contra mim, é o que eu faço contra os outros. Então, isso passa. E assim o homem conseguiu fazer um trabalho magnífico de codificar o Espiritismo, que hoje chega até nós. A gente não para pensar
que hoje a doutrina espírita e o movimento espírita é uma estrada pavimentada. Na época de Kardec, era uma floresta que ele tinha, com facão, abrir uma picada. Tudo para um pioneiro é mais difícil, tudo para um pioneiro é novidade. E olha o que ele nos legou como herança, né? Nós espíritas. Então, minha sugestão, baseado nesses estudos, tanto do Novo Testamento quanto do Espiritismo, a súplica deve ser antecedida, antes de tudo, do agradecimento. A súplica deve ser antecedida da humildade. Nós não entendemos Deus, porque Ele é Deus e nós somos seres humanos. Eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês entenderem Deus, ou vocês não são humanos, ou Ele não é Deus. Porque nós sendo limitados, nós sendo pessoas ainda muito problemáticas, nós tentarmos entender a perfeição, não tem como. Então, tenhamos fé. O Espiritismo é fé raciocinada. Tem que ter raciocínio? Com certeza, mas tem que ter também a parte da fé. E a parte da fé é acreditar naquilo que nós não enxergamos. É entender que Deus nunca deixa de nos dar o melhor na medida das nossas necessidades. No nosso mundo, por mais drásticas que sejam as situações, não existem vítimas, porque para haver vítimas teria que ter um Deus injusto. Deus é justo. E por isso que é um planeta de provas e expiações. Muitas das pessoas que nós consideramos vítimas, inclusive nós mesmos, ou estamos sendo chamados a dar testemunho nas nossas provas, ou estamos simplesmente colhendo aquilo que nós plantamos no passado, que são as expiações. O Pai nunca fecha a porta. Pedi e vos será dado. Batei e a porta se abrirá. A gente tem que confiar nisso. Porque Jesus, apesar de tudo, vocês lembram como ele morreu? E mesmo assim, Deus o vindica. E esse Jesus reaparece depois de morto, dizendo: tá aí, o maior problema é a morte. Eu venci a morte. Sede vós também, vencedores. A gente, sendo espírita, não tem do que ter medo. A gente só tem que ter medo da gente. Do resto, é ter só coragem. Porque viver requer coragem. Mas quem tem fé, coragem não é um problema. Porque quem tem fé tem esperança. Quem tem esperança não desiste. Porque sabe que o melhor ainda não veio. Uma ótima noite a todos. Muito obrigado por essa oportunidade e que Deus abençoe essa casa nesse trabalho belíssimo que vocês desenvolvem. Bacana as suas palavras, eu ouvi novamente. Quando Jesus nos ensina lá no Evangelho, conheça a verdade e a verdade vos libertará. Assim poderíamos concluir que a busca do conhecimento, da luz do esclarecimento, seria um dos maiores tesouros que deveríamos suplicar ao alto? Aristides, com certeza ajuda a sabedoria, né? E por isso que Salomão, quando Deus oferece para ele vários dons, o que ele pede é o da sabedoria, porque ele sabia que dali é que resolvia todos os problemas. Mas uma coisa que a gente tem que ficar atento Jesus, quando diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a gente às vezes acha que a verdade não dói, que a verdade não tem o seu preço. A verdade também nos cobra, porque a verdade é olhar para as nossas misérias morais, é olhar para dentro de nós e, antes de olhar para o mundo, antes de querer solucionar todos os problemas da humanidade, é olhar para nós como seres ainda coxos, moralmente que somos, e pagar o preço de descobrirmos quem realmente nós somos. E, a partir daí, refazer os nossos passos. Uma coisa que eu achava muito bonito, que eu acho muito bonito do cristianismo da época de Jesus, era a conversão.
A pessoa, para aceitar ser cristã, ela tinha que passar pelo ritual do batismo. Então ela entrava ou num tanque ou num rio, e ali ela submergia. E depois, quando ela emergia, ela era considerada cristã, renascida em Cristo. E a simbologia é que a pessoa morria para o mundo. Quando ela submergia nas águas, ela morria para o mundo. E quando ela saía da água, ela era uma pessoa renascida em Cristo. Então, ela fazia parte agora do corpo da igreja. E aí o apóstolo Paulo fala assim, olha, você agora é membro do corpo da igreja. Se você se prostitui, e aí prostituição não é só a parte sexual, né? É qualquer ato que acaba contrariando as leis de Deus. Normalmente, no Antigo Testamento, se associa muito o povo judeu à figura da prostituta, porque ele acaba adorando outros deuses e não ao seu Deus. Então, a prostituição é não seguir as leis de Deus. Então, a pessoa, a partir dali, era uma pessoa que se comprometia a seguir as leis de Deus para não prostituir o corpo de Cristo, ou seja, a sua comunidade. Para isso, para morrer para o mundo e renascer em Cristo, a gente tem que ter a noção de quem nós somos, a noção real de quem nós somos, com os nossos defeitos e as nossas qualidades. E aí fazer o que Santo Agostinho fala no Livro dos Espíritos, na questão 919A. Todo dia, antes de dormir, colocar a cabeça no travesseiro e repassar as coisas que nós fazemos no dia. Ver aquilo que está errado. E no outro dia, nós tomarmos o firme propósito de não repetirmos os nossos erros. E o homem virou santo, né? Santo Agostinho era um cara complicado e virou santo, porque todo dia ele era um homem renascido em Cristo. Então a sabedoria está exatamente da gente ter a humildade de olhar para nós. E a gente é muito arrogante. Nós, seres humanos, somos muito arrogantes. Para começar, a gente acha que o nosso planeta, no universo inteiro, é o último biscoito do pacote, né? A gente acha, assim, que é a Coca-Cola no deserto. E é só mais um planeta. Que a nossa humanidade é a mais evoluída, a mais espetacular, e é só mais uma população dentro de um universo vastíssimo, grandiosíssimo. Então, quando a gente olha para as nossas misérias e somos pessoas que tentam renascer em Cristo, aí eu acho que a gente é uma pessoa sábia. E como diz, né, o próprio Evangelho, procurai primeiro o reino de Deus e todo o restante vos será acrescentado. Eu vou ser muito honesto com vocês, né, porque quando vocês me ouvem falar, vocês estão ouvindo o Jefferson. Vocês não estão ouvindo o Jefferson fingindo que é algo que ele não é. Não, eu sou exatamente isso aqui. Eu sou uma pessoa que também tem as suas dificuldades, tem os seus problemas, que põe a cabeça no travesseiro e vai dormir dizendo que porcaria, mais uma vez eu pisei na bola. Mas aí no dia seguinte eu falo, hoje eu vou tentar ser diferente. Porque um dia vai dar certo. O que eu não posso é ter aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim e você sempre é assim. Gabriela. Aí a gente não vai para lugar nenhum. Então, quando a gente tem essa humildade e não finge ser um personagem, né, a gente tem essa humildade de saber que realmente nós somos pessoas complicadas, nós somos pessoas frágeis, somos pessoas difíceis, mas que a gente tem um parceirão do nosso lado, que é Deus, aí pode vir a cidade inteira para cima que a gente dá conta. Para mim, a chuva no telhado é cantiga de ninar, mas o pobre meu irmão, para ele a chuva fria vai entrando em seu barraco e faz lama pelo chão.
vento que assovia, é noturna melodia, mas o pobre meu irmão ouve o vento angustiado, pois o vento esse malvado lhe desmancha o barracão. Como posso ter sono sossegado se no dia que passou os meus braços eu cruzei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei? Como posso ser feliz se ao pobre meu irmão eu fechei meu coração, meu amor eu recusei?